O domínio da França em África está a acabar bem diante dos nossos olhos. O Níger forçou a França a retirar os seus soldados e embaixador. O presidente Macron anunciou no domingo que soldados e diplomatas deixarão o Níger o mais rápido possível. Aqui está o discurso. A França decidiu trazer de volta o seu embaixador e, portanto, nas próximas horas, o nosso embaixador, juntamente com vários diplomatas, regressará à França e estamos a terminar a nossa cooperação militar com as autoridades de facto do Níger, porque elas não querem mais lutar contra o terrorismo. Isso é engraçado quando você descobrir como surgiu o problema de terrorismo em África. Vou fazer um vídeo separado sobre isso. Algum contexto para os nossos amigos que não estão familiarizados com o que está a acontecer no Níger. Ok, o Níger está atualmente sob regime militar. Os soldados retiraram o presidente eleito Mohamed Bazoum porque aparentemente estava a trabalhar para o Ocidente e não para o seu povo. Agora, o inimigo número 1 é a França. Paris destacou cerca de 1.500 soldados no Níger. Faz parte de uma operação antiterrorista, mas a junta do Níger diz que não precisa de ajuda. No final de agosto, eles deram um prazo. Fizemos um vídeo sobre isso, verifica a descrição para mais detalhes. O embaixador francês deveria deixar o Níger em 48 horas. Acontece que Macron recusou, disse que o embaixador ficaria na capital do Níger. Então, o que mudou agora? Por que Macron fez essa reviravolta? Bem, porque é uma batalha perdida. Veja, a junta instalou-se no novo cargo, anunciou o novo governo e até nomeou 21 ministros. Então, o tempo da França reverter o golpe já passou. A CEDEAO também perdeu interesse. CEDEAO é um bloco de países da África Ocidental. Os líderes da CEDEAO ameaçaram usar a força para reverter o golpe, mas tudo o que vemos são palavras, nenhuma ação até agora. Então, basicamente, este senhor chamado Abdel Fattah al-Musa, que é um ex-comissário político para assuntos de paz e segurança da CEDEAO. Este senhor diz que o dia para um possível ataque ao Níger é definido. We've already agreed and fine-tuned what will be required for the intervention. The strategic lift capacity, what the strategic objectives are, equipment needed, commitment of member states, which was very encouraging. All member states of ECOWAS present here today have all committed elements. They have committed their own equipment. They have committed their own resources to undertake this mission. So I tell you, we are ready to go anytime the order is given. The D-Day is also decided, which we are not going to disclose. A única coisa que fizeram foi impor pesadas sanções ao Níger. Impor sanções aos nossos irmãos africanos porque querem ser livres. Nossos líderes africanos. Ok, fizemos um vídeo separado sobre isso. Assim, Macron tinha duas opções. Número 1, poderia manter o Defiance para manter os soldados e diplomatas franceses no Níger. Segundo, poderia viver para lutar outro dia. E o presidente francês escolheu a opção número 2. Ele teria considerado a situação de segurança também, porque a população no Níger não está de brincadeira. Veja, os manifestantes cercaram a base militar francesa, carregavam caixões com bandeiras francesas, até vestiram cabritos com cores da bandeira francesa. De fato, o sentimento público era perigoso e as pessoas estavam pressionando os franceses a saírem. No início deste mês, Macron havia dito que o seu embaixador estava sendo mantido como refém, que a comida havia sido cortada. Então, a situação não era viável. Por isso digo que já passou o tempo de reverter o golpe. Macron aludiu que a França não será mantida como refém pelos militares. Ele disse: é o fim desta cooperação porque não estamos aqui para participar na vida política para sermos de alguma forma reféns da junta. Ok, vamos ser bem claros. Isso é muito bom para a população. Já vemos isso no Mali, onde as pessoas até hoje estão a comemorar a retirada da França. Vendo o tipo de políticas neocolonialistas que a França impõe em África, essa foi uma boa decisão. Aqui está uma declaração das autoridades do Níger. Celebramos mais um passo em direção à soberania do Níger. Qualquer pessoa, instituição ou estrutura cuja presença ameaça os interesses e as perspectivas
do nosso país terá de deixar a terra dos nossos antepassados, querendo ou não. Foi isso que a junta disse. É uma vitória para eles. Os líderes militares do Níger enfrentaram o governo francês e, surpreendentemente, eles venceram. É uma grande vitória para eles e para a população em geral. Mas o que significa a retirada dos militares franceses na região? Para começar, vai levar tempo. Macron não entrou em detalhes, apenas disse que a retirada será organizada nas próximas semanas. Mas no longo prazo significa duas coisas. Número 1, reduzir a presença francesa em África. E 2, um golpe para operações antiterroristas. Vejamos a influência francesa. Primeiro, a região central da África Ocidental era território colonial francês, mesmo depois da independência. Paris teve e ainda tem grande influência nessa região. Em 2014, eles lançaram o que chamaram de Operação Barkhane. Era uma operação antiterrorista. A missão era expulsar os terroristas da região. Eles conseguiram? A missão foi um sucesso? Bem, foi uma mistura. Eles tiveram algum sucesso, mas os fracassos foram maiores e muito mais dramáticos, especialmente nos últimos 3 anos. Como resultado, uma por uma, as colônias francesas foram atingidas por golpes. Houve 9 golpes desde 2019. O Mali começou essa onda de golpes. O Gabão foi o último, mas não contamos o golpe no Gabão porque foi um assunto de família e acreditamos que foi uma farsa. Fizemos um vídeo sobre essa matéria. Recomendo assistir. As novas juntas nesses países têm a mesma exigência. A França deve ir embora. Sem ter outras opções, Macron teve de encerrar as suas operações. Os soldados franceses deixaram o Mali e o Burkina Faso. Assim, em breve deixarão o Níger e é provável que outros países africanos sigam o mesmo. Há mais de 1000 soldados americanos no Níger. Fala-se em retirar esses soldados também. Mas a questão é, será que essas retiradas prejudicarão as operações antiterroristas? No papel, as juntas são duras com terroristas, mas as tripulações inevitavelmente enfrentam dificuldades devido ao financiamento secreto constante que os terroristas recebem. É uma equação direta. Sabemos que motiva esses grupos em África. Sabe, vamos criar problemas, depois aparecemos como a solução e os países nos pagam pelos nossos serviços. Entende? Na maioria das vezes, golpe militar é igual a instabilidade. Instabilidade é igual a caos. E caos, por sua vez, é igual a grandes oportunidades para grupos terroristas. E os números apoiam isso. Cerca de 8.000 pessoas foram mortas em ataques terroristas somente no ano passado. Estou a falar da África Central e Ocidental, 8.000 pessoas, o que representa um aumento de 30% desde 2020. Então, as tropas francesas não melhoraram a situação de segurança na região. Basicamente, foi o alvo ideal para a radicalização. É um caso de fracasso total. A França não conseguiu responder às preocupações em torno da sua presença militar. O Níger é uma ex-colônia francesa. Como eles pensariam em hospedar 1.500 soldados franceses? Paris nunca se preocupou em saber se estes faziam parte da estrutura civil e da liderança do Níger. Os golpes de Estado se tornaram mais populares e as pessoas estão felizes com isso. Cerca de 30.000 pessoas reuniram-se na capital do Níger para apoiar a junta a expulsar os franceses. A questão é, por que eles preferiram os militares à democracia? Bom, esta é uma boa pergunta. O presidente deposto, Mohamed Bazoum, nunca se preocupou em compreender as necessidades das pessoas. Ele serviu aos interesses ocidentais. Fornecia urânio à França a um preço muito baixo. O Níger fornecia mais de 30% da eletricidade da França, ao mesmo tempo que a grande maioria do seu povo não tinha eletricidade. Agora, a retórica antifrancesa os ajuda. E é por isso que o povo está muito feliz com o que está acontecendo. Mas qual é o plano a longo prazo da junta do Níger? Conseguirão combater grupos terroristas sem apoio ocidental? Quem trouxe o terror na África? Esta é uma boa pergunta e merece um vídeo separado. O que está acontecendo no Níger, no Mali, no Burkina Faso e toda essa revolução é uma lição para todos os líderes, decisores políticos e generais para repensar as relações com outros países e ver se estão realmente a servir o seu povo ou estão a trabalhar pelos interesses e desenvolvimento de outros. Na verdade, precisamos de bons métodos em África para o desenvolvimento do continente e do seu povo. Veja, temos muitos recursos naturais e uma vasta disponibilidade da mão de obra. É uma questão de saber gerenciar e ter bons parceiros. Diga-nos o que você acha nos comentários. Ei, não esqueça de deixar seu like e partilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Te vejo no próximo vídeo.